Ah, a Luma virou blogueira agora pra fazer vídeos de maquiagem. Maquia e fala? Não, o nome disso é professora na correria. Já que esse vídeo tá sendo um total improviso, porque eu quero conversar com vocês sobre uma questão, eu vou fazer uma live daqui a pouco e aí eu vou aproveitar pra me maquiar enquanto eu faço. Por quê? Porque não há tempo de fazer outras coisas. Então nós vamos improvisar tudo. Até o microfone vai ser mais escroto do que já é, que eu vou prender com esse trem aqui. Então é o seguinte, torcendo pra vocês não ouvirem minha family conversando, enquanto a gente conversa sobre uma coisa muito importante. Se você acha que redação é prática, se você ouviu a vida inteira que redação é prática, eu vou te contar uma coisa. É mentira. Meu nome é Luma e eu sou a fada da redação e tô aqui pra te ajudar a tirar pelos 900 na redação do Enem, sem depender de estudar o tema, sem depender de acertar o tema, de saber sobre o tema antes, de ter uma inspiração sobre o tema na hora da prova. Então é o seguinte, eu mesma, Luma, já defendi que redação é prática. Muitas e muitas vezes eu falei pros meus alunos, desde quando eu dava aula particular de redação, galera, redação é prática, vamos escrever redações, porque quanto mais a gente escrever, melhor a gente vai ficar. E por que eu falava isso? Porque, na verdade, isso é meio que algo que tá dado na sociedade. Todo mundo fala isso, foi algo que eu ouvi e... Na verdade, falar que redação é prática é muito fácil, porque aí você joga a responsabilidade para os seus alunos. Vamos tentar cobrir essa cratera, esse buraco negro de olheira que eu herdei. Se eu for tentar cobrir as espinhas, eu vou gastar todo o meu corretivo. Sabemos que redação é prática, repetimos isso a vida inteira, e isso virou meio que uma máxima, redação é prática. E aí vocês perguntam para os professores de redação de vocês: meu, como é que eu faço para melhorar nisso aqui? Eles falam: pratique redações, escreva redações. E eu mesma já fui essa pessoa. Só que, de uns tempos pra cá, eu descobri que isso é uma mentira. Mentira! Vamos lá, momento argamassa. Gente, eu não tenho ideia do que eu tô fazendo, assim. Tô maquiando do jeito que eu sempre faço mesmo, tá? Eu descobri que isso é mentira. E como que eu descobri que isso é mentira? Por meio das mensagens de vocês. Então, uma coisa que aconteceu muito frequentemente nos últimos tempos foi eu recebendo mensagens de vocês: Luma, tirei pelo menos 900 na redação do Enem, tirei 960, 940, 920 na redação do Enem. E aí nossa, que massa, né? E aí, conversando com vocês, eu perguntava: tá, mas quantas redações você escreveu pra tirar essa nota? E aí vocês me diziam coisas como nenhuma, como uma, como 2 redações, ou sei lá, 5 redações. E eu ficava: mas se redação é prática, como que essas pessoas tiraram essa nota? Até que em uma live no Instagram, eu entrei ao vivo com o Paulo e ele falou o que vocês vão ver agora. Aí colocar aqui o depoimento do Paulo. Eu falei assim, eu não posso fazer redação toda semana, 2, 3 redações, porque eu também tenho trabalho, então outras coisas para fazer. E também curso faculdade. Aí eu peguei, usei esse método e deu super certo. Encaixou assim, super bem na hora da redação e eu fiquei super tranquilo para fazer redação também na hora do Enem. Sim. E como é que foi o processo nessas 2 semanas? Você assistiu as videoaulas, que, é muito rápido, né? É muito objetivo, direto ao ponto. Eu fui assistindo, fazendo as redações, construindo, né? Cada trecho, para fazer as minhas adaptações, né? O seu com o meu. E aí deu super certo. Você lembra quantas redações você chegou a escrever antes da prova? 2. Uma na primeira semana e uma na segunda. A única coisa que eu tive que fazer foi encaixar lá na hora. Deu super certo. Quando eu recebi esse depoimento do Paulo, eu já sabia que redação não era prática, eu já tinha falado pra vocês, porque eu já tinha recebido outros depoimentos. Mas foi quando eu decidi, eu preciso conversar com as pessoas. Porque assim, quando os professores de redação dizem pra vocês que escrita é prática, resolve absolutamente nada. Porque vocês sentam pra escrever redação e vocês simplesmente não conseguem escrever. Vê se faz sentido o que eu tô falando. Vocês simplesmente, beleza, redação é prática, vamos praticar, redação toda semana. E aí você começa a escrever
escrever e você trava. E não consegue fazer a maldita da prática. E aí você acha que você não tira boas notas em redação por isso, porque você não escreve redações. Aí vai um Paulo, que conheceu meu método há 2 semanas do Enem, escreveu 2 redações com um modelo de redação e tira 940 numa redação que ele levou 40 minutos pra fazer. O que a história do Paulo nos ensina? Que redação não é prática, redação é estratégia. E primeiro, vamos agora fazer algumas ressalvas. Será que esse reboco tá ficando bom? Porque assim, pra minha olheira nunca é bastante, tá vendo? Nunca é bastante. Mas pelo menos as espinhas eu acho que conseguimos cobrir, né, senhoras e senhores? Essa história do Paulo ensina pra gente que redação é estratégia. Primeiro, porque redação, a gente não pode juntar num bolo só redação e escrita. Escrita é uma ferramenta humana muito complexa pra gente dizer que escrever uma redação é uma prática de escrita, assim, em geral, sabe? Quando a gente fala de escrita, depende muito do que a gente tá escrevendo, certo? Então, a primeira coisa é tirar esse cabelo do meu pincel. E a segunda coisa é que é bem importante que vocês saibam que eu tô falando aqui de escrita de redações, não de escrita em geral, tá? Agora é aquela hora de dar aquela selada na argamassa, por quê? Pra gente poder rebolar a raba até o chão e a maquiagem continuar intacta, senhoras e senhores. Então a primeira coisa que você tem que saber é isso, que escrita de redações para uma prova específica é algo muito diferente de escrita em geral. Por quê? Porque nessa prova tem uma tabela de critérios e se você não tiver estratégia, você pode até ter prática, você pode escrever 50 redações um ano, mas um monte de redação bosta não vai resolver. Um monte de redação que não tá de acordo com o que a banca quer não vai resolver, meu amor. Então, começa por aí. E o segundo aspecto é que eu não estou aqui dizendo que a prática não é importante. Eu estou dizendo que a gente simplesmente definir que redação é prática, ou seja, redação é igual à prática, é mentira. Do contrário, pessoas como o Paulo não teriam tirado a nota que ele tirou, certo? Ou seja, o que eu tô dizendo não é que a prática... Olha esse chifre. Não é que a prática não seja importante, mas ela não define o processo da forma como a gente sempre acreditou que definiria. O que define um processo não é necessariamente o quanto você escreve, mas sim como você escreve, ou seja, a técnica de redação que há por trás. E é por isso que eu comecei a receber relato das pessoas, tipo, Luma, conheci o seu método há 1 semana do Enem e tirei 960 na redação. Não é à toa, não foi sorte, mas foi a comprovação de que no mundo ideal a gente vai escrever muito, mas no mundo real a gente precisa priorizar a técnica, priorizar o método. E aí a pergunta que eu te faço é, você tem um método para escrever redação, que hoje funciona? Esse bronzer me afoga sempre. Que hoje funciona a ponto de você poder escrever menos e ter resultados melhores? E você vai dizer, Luma, você é uma hipócrita do caralho mesmo, hein? Porque você falou que não tem como ser excelente sem ser frequente. Gente, nem no sonho meu sono mais profundo, eu recomendaria vocês não escreverem redações, não serem frequentes, porque isso é verdade. O que eu tô querendo dizer com esse vídeo é que, primeiro eu vou passar lip tint como sombra, porque somos ousadas. Tá dando certo isso? Eu acho que não deu certo, então eu vou pôr uma sombra em cima. Vamos usar como metáfora educação musical. Você quer aprender a tocar um instrumento, certo? Como o piano. Na casa do meu tio Will tem um piano e desde criança, quando eu e minha irmã vamos lá, até os dias de hoje, porque maturidade não temos, a gente simplesmente chega lá e aperta todas as teclas do piano. Digamos que a gente não mora na mesma cidade, mas se a gente morasse e todos os dias a gente fosse no apartamento do tio Will e apertasse as teclas do piano dele, a gente ia aprender a tocar piano? Provavelmente não, porque não é assim que se aprende a tocar piano, não é simplesmente tocando, certo? Assim como a gente não aprende
redação simplesmente pegando a folha e escrevendo, sem ter ideia do que tá fazendo. Óbvio que a prática é uma parte importante, sabe? Você não fica bom em piano se você não praticar. Mas a técnica vem em primeiro lugar. Primeiro você precisa de uma orientação de como começar a tocar piano para então você poder tocar. Você chegar na casa do tio Will e apertar as teclas aleatoriamente, não vai resolver. Não vai funcionar, meu amor. Eu já estou te avisando por experiência própria. É a mesma coisa que você pegar a folha de redação e fazer um freestyle, sair escrevendo o que vem na tua cabeça cada vez que você for fazer uma redação, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que essa metáfora do piano é perfeita pra gente entender que redação não é prática, mas redação tem como prática uma etapa importante. Mas que etapa é essa? Não é a primeira. Definitivamente não é a primeira. A gente não começa, no que eu tenho percebido ultimamente, não é inteligente, não é proveitoso começar a estudar redação simplesmente escrevendo. Aí você escrevendo. O que você precisa, antes de qualquer coisa, é começar a aprender estratégia. Até porque, meu amor, vamos e venhamos. Peraí que eu tenho que me concentrar pra procurar o delineador, que eu acho que não tá aqui também. Alguém viu meu delineador? Ai, céus. Não achei meu delineador, é o universo querendo que eu não passe essa vergonha na internet, certo? É por isso que dentro do treinamento Redação Coringa tem a sequência de aulas e mão na massa, mas é porque lá tem a estratégia. Não é só tipo, filho, vai, escreve aí, te vira, tá ligado? Inclusive, se você quiser, dentro do treinamento Redação Coringa, tem o livro da Redação Coringa. Se você quiser baixar a degustação que eu preparei de presente pra vocês, o link está aqui embaixo, tá, meus amores? E aí acontece uma coisa. Muitas pessoas acham, e eu mesma achava isso, que o resultado em redação das pessoas, a evolução, ela era gradativa. Então, tipo, Luma, tô tirando 600 em redação. Aí escreve outra redação, vem uns 680, vem uns 720. Só que dentro do treinamento Redação Coringa, o que a gente tem é pessoas que vão, tipo, de 600 pra 960. Já teve um caso de 0 a 940 em uma redação. Porque essas pessoas, elas não estão no processo de prática sem técnica. Elas estão num processo em que você conhece o método e aí você vai pra lá escrever redações. E aí acontece que a tua evolução, ela dá um salto. Tipo, gente, isso é bizarro. Porque assim, vocês sabem que eu tenho um objetivo aqui, né? Que é ajudar as pessoas a perderem medo da folha em branco. Cara, não tem como a pessoa não perder o medo da folha em branco quando ela dá esse salto, sabe? Então o que eu queria dizer pra vocês hoje é que eu preciso passar meu rímel antes de terminar essa frase. O papel da prática é superestimado na nossa sociedade. Essa prática intuitiva, improvisativa, que pode funcionar, sei lá, cachorro latindo, pode funcionar em áreas artísticas, o que definitivamente não inclui redação do Enem. Dá pra ouvir minha família brigando? Que eles estão brigando agora. Resumindo, redação é estratégia, redação é método, e se você quer fazer desse o seu último Enem, você precisa entender que a prática só cumpre o seu papel se você conhece um método que funciona, como é o caso do método Redação Coringa, meu amor. Agora eu quero que você coloque aqui nos comentários se você já ouviu alguma vez que redação é prática. Esqueci o que eu ia falar. Coloque a hashtag foco no método para que a gente possa focar no que importa para então fazer da prática uma prática consciente que vai trazer resultados reais para a nossa vida, senhoras e senhores. Ficou boa a maquiagem? Não tem Cristo que dê jeito na minha olheira, né? Não tem argamassa que resolva.